Voltamos aqui no nosso segundo bloco, nosso segundo vídeo, para falar agora dos tipos de disciplinas que são exercidos pela igreja, né? Primeiro, a palavra ministrada é a mais eficiente forma de disciplina na igreja, né? Quando há uma boa doutrina, né, uma boa disciplina aplicada, pregada, vivida, ministrada pelo seu líder, né, pelo pastor da igreja, pela liderança da igreja, é uma forma, né, é um modelo formativo, né, onde a palavra está disciplinando a todos, a palavra está doutrinando, ensinando a toda a igreja o não pecar, o não errar e as consequências do pecado e do erro que podem sobrevir sobre a vida das ovelhas, dos membros da igreja. A segunda forma é a forma corretiva, que também é disciplina através da exposição da palavra de Deus, né? Muitas vezes o pastor até conhece as suas ovelhas e o que elas estão praticando de errado. E num sermão aplicado à igreja, né, não usando o púlpito para atingir alguém de forma individual, mas um sermão coletivo, um sermão de instrução e de orientação à igreja, o pastor pode estar ajudando essa vida, essa ovelha que está em declínio, essa ovelha que está um tanto quanto desgarrada, afastada, está em situação de perigo por conta do seu pecado. Então, esta disciplina também é mediante a exposição da palavra, exortações ministradas com muito amor e uma forma poderosa de disciplina com efeitos maravilhosos. Veja que você não precisa abrir mão do amor para tratar o pecado dentro da sua igreja, né? Por quê? Porque o amor é justo, não tem como fugir, você não tem como argumentar que o amor de Deus não seja justiça, né? Então, Paulo chega a dizer, o amor de Cristo nos constrange, né? Então, quando esse amor é pregado de forma exortativa, né? Mostrando que esse amor é tão grande, é tão puro, que ele torna-se justo, a ovelha que está com o coração quebrantado, contrito, ela se constrange de ver a grandeza desse amor, o perdão que é exercido por conta das iniquidades, e ela é bem propícia a arrepender-se e tornar a viver a sua vida de dignidade. Tipos de disciplinas que devem ser aplicadas na igreja. Aí ele coloca aqui, enfrente corrupção imediatamente, né? Não podemos permitir que a igreja se corrompa. Estamos saindo agora do pecado individual para a questão dos pecados coletivos da igreja, né? É muito comum, não deveria ser, mas é muito comum que em algumas igrejas existam facções, existam grupos separatistas dentro da igreja, né? O grupo do presbítero tal, do diácono tal, tem a turma do pastor, tem a turma dos jovens, então existe essas separações que não trazem crescimento à igreja, pelo contrário, trazem muita dor de cabeça e muitos problemas. Então, é preciso combater essa corrupção, é preciso combater esse mal dentro da igreja. Jesus, quando lidou com os cambistas, um tipo de corrupção que havia ali no templo, agiu diretamente, mostrando que a casa de Deus é uma casa de oração. Ele não formou uma comissão para estudar o assunto, né? Ou seja, como líder, ele tomou essa decisão por entender que aquele comportamento, aquelas atitudes não estavam correspondendo com a significância do templo, que é um lugar espiritual para oração, para a bênção, né, que o Senhor deseja derramar no meio da sua igreja, a bênção dos milagres, da cura, do perdão, da convenção, enfim, as milhares de bênçãos espirituais que são concedidas aos santos dentro da igreja. Ele agiu severamente,
pondo para fora todos os impostores, né? Então é preciso que você organize a sua igreja e você fique atento, né, de olhos bem abertos para qualquer grupo, para qualquer surgimento de um grupo dentro da igreja que venha causar problemas, né? Isso não pode acontecer. Nós precisamos lutar e relutar e agir. E o pastor não precisa, né, como diz aqui a lição, o pastor não precisa levar esse assunto. Ele mesmo vai tomar, na autoridade do nome de Jesus, a autoridade a ele constituída pelo Senhor para resolver esta questão, né? Então você precisa organizar, arrumar e ficar de olho sobre essas questões. Ele vai voltar a falar um pouquinho aqui na lição também a respeito dos líderes que administrarão as igrejas, né? Aquilo que nós já vemos. Lembra que eu pedi para vocês fazerem um apanhado, uma pesquisa sobre as formas de governo da igreja? O presbitério, aí aqui ele vai apresentar agora não mais a forma, mas o administrador, o presbítero, né? O bispo e o pastor. Então, a respeito do presbítero, ele diz: este é um termo de dignidade, é um ancião, né? Geralmente são as pessoas mais experientes da igreja que são chamadas para exercer o presbitério, né? As pessoas mais preparadas. E você pode conferir essas informações, você pode estar observando na Bíblia, em Atos, capítulo 11, versículo 30, Tiago, capítulo 5, versículo 14, e também Atos 20, 28, certo? O bispo, ele coloca aqui como um termo dado ao superintendente, administrador, curador. Este termo vem do grego episcopoi, o bispo, né? É referenciado mais àquele que administra, aquele que supervisiona o trabalho da igreja, não deixa de ter as suas características religiosas também, mas é voltado para o trabalho administrativo como um todo. Em terceiro lugar, ele fala sobre o pastor. Este é um título de ternura. Alguns grupos denominacionais usam o título por causa do trabalho pastoral e por ser um termo usado por Jesus. E é o termo mais usado em acho que 90% das denominações, né? É bem verdade que temos visto aí o crescimento, né, de bispo, apóstolos, né, e outros títulos que estão sendo dados aí a muita gente aí, mas a figura do pastor é uma figura convencional, né, conservadora da Bíblia, da palavra, pois fala daquilo que Jesus ensinou, de ele como o bom pastor e a igreja como as suas ovelhas. Então temos essas definições, né, do presbítero, do bispo e do pastor. São essas pessoas que estarão administrando a igreja, claro, dependendo de cada denominação, né? E aí dependendo de cada governo, presbitério, episcopal, o congregacional, né? O que nós já vimos na unidade passada, e foi até tema de atividades e de provas que vocês fizeram. Vamos lá. Presbítero, bispo e pastor são termos usados para os ministros do evangelho, né? Segundo o estudo, termos segundo a palavra, são termos usados para aqueles que representavam, né, a autoridade espiritual da igreja, o bispo, o pastor e também o presbítero. Esses homens têm a função de cuidar da vida espiritual da sua igreja e das suas ovelhas, né? E, consequentemente, eles também são responsáveis pela administração da igreja, da congregação. Embora nós já vimos, já falamos que ele não pode exercer essas funções sozinhos por conta da sobrecarga, mas ele tem ao seu lado uma diretoria, né, como é muito comum no modelo congregacional. O pastor é o presidente da Assembleia,
mas ele tem uma diretoria, tá bom? Vamos voltar em mais um vídeo.